tentar se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. 12 para o goleiro Cássio, 23 Fagner, 2 Edu Dracena, 4 Gil e 13 Guilherme Arana. No meio-campo tem 5 Ralf, 10 para Jadson, 22 Marcial e camisa 20 Danilo. No ataque tem 21 Malcolm e 99 Wagner Love, o time do técnico Tite. Oliveira. E o tricolor carioca, como é que sai jogando o Flusão? Conta aí, Sandro Gama. O tricolor mais amado do Brasil, dono da mais bela torcida do país, o Fluminense rumo ao G4, está escalado com 12 é o goleiro Diego Cavalieri, lateral direito 16 Renato, zagueiros 2 Antônio Carlos e 21 Henrique, lateral esquerdo 40 Gustavo Scarpa, no meio campo 7 Jean, 8 Edson, 11 Cícero e 30 Gerson. No ataque, 35 Marcos Júnior e 31 o Wellington Paulista. O técnico é o Anderson Moreira. E quem é que apita, Gustavo Berton? Apita o jogo Sandro Meirahit, de Santa Catarina, auxiliado pelo Fábio Pereira, do Tocantins, e o Carlos Berkenbrock, também de Santa Catarina. Oliveira, eu peço espaço para você, para poder chegar aqui no técnico Tite, falar com ele apesar de toda a festa. O Tite vai falar aqui sobre esse jogo Corinthians assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, que é o que o Corinthians pretende na noite de hoje. Não é só do Renato, mas uma série de jogadores. Nós vamos tentar, como ideia, manter o jogador na sua posição, função que vem exercendo já ao longo do ano. Agora, é um dia festivo para o torcedor, mas você teve muitos problemas, né, Tite? Para um, a solução garoto, para outro, a solução experiente, para dar uma equilibrada também no time. Força de equipe. Tá aí, força de equipe, as palavras do técnico Tite. Sandro. Tá aqui o técnico Anderson Moreira falando dessa dificuldade do Fluminense nesse jogo contra o Corinthians, aqui na Arena do Corinthians, justamente nessa festa. A gente acaba lamentando a ausência do Mu, mas é um jogo difícil, a equipe do Corinthians está atravessando um grande momento. Vamos tentar fazer um grande jogo, vamos tentar fazer uma partida equilibrada e aproveitar as oportunidades. Obrigado. Esse é o técnico Anderson, além do gol, que chegou a vir para cá para o estádio, mas sentiu a contusão. Ronaldinho Gaúcho e Fred também fora desse jogo, tentando melhorar o condicionamento físico. Oliveira. E o foguetório continua. O gramado está forrado de papel picado, papel prateado. As luzes dos refletores batem ali e dá a impressão de que nós temos também milhares de luzinhas no gramado da Arena de Itaquera. Não é isso, Berton? É isso mesmo, Oliveira. Toda essa festa, claro, como você já falou, em homenagem ao aniversário de 105 anos do Corinthians, inclusive naquele mosaico, né, quando o Corinthians entrou em campo em homenagem ao título de 1977, quando o Corinthians saiu daquele jejum de 24 anos, acabou vencendo aquele Campeonato Paulista com o gol do Basílio, hoje homenageado aqui pelo torcedor corintiano. Bom, e para você que se ligou agora com a gente, não é estranho não, o Corinthians está estreando o seu terceiro uniforme, na cor laranja, homenagem aos 105 anos do clube. Corinthians de 1910, fundado em 1º de setembro. Aniversário, portanto, comemorado ontem. E uma homenagem que remete ao Terrão. Quem conhece o Parque São Jorge conhece o Terrão, antigo campo de barro localizado na Fazendinha, né? O Parque São Jorge. Que hoje já está com grama sintética, né? Não tem mais aquele terrão, mas muitos craques saíram do terrão. Inclusive hoje em campo, Malcolm e o Fagner, por exemplo, saíram do terrão corintiano. Vamos juntos aqui pela Band. São os primeiros movimentos no primeiro tempo. Tentativa de ataque do Fluminense. Gustavo Scarpa já apareceu ali para cobrar o arremesso lateral. E mandou lá para dentro da grande área. Gerson. 2 pela frente. Não conseguiu tocar. Acabou desarmado e o Gustavo Scarpa quase que aqui na metade do campo recuperou a posse de bola para o Fluminense. O Wellington Paulista, que marcou o único gol do Flu na partida de domingo passado, quando o Flu perdeu para o Atlético Mineiro no Maracanã por 2-1. Bola de novo, bola de novo. Nele,
as esperanças de gol do torcedor tricolor no jogo desta noite, um jogo dificílimo para o Fluminense. Fluminense que tem 33 pontos, um a menos que o quarto colocado, que é o Palmeiras, e está em sétimo. Caso não consiga os 3 pontos, pode começar a se afastar da zona de classificação, inclusive, como eu disse na abertura, da zona de classificação para a Libertadores, Edmundo. Exatamente. O Anderson Moreira, gosto muito da postura dele, que não lamenta as ausências e exalta as presenças, né? Os jogadores que vão a campo. O Fluminense que tem tido muita dificuldade, principalmente com as contusões do Fred e as ausências de Ronaldinho Gaúcho constantes, né, para recuperar a forma física, vem hoje com uma novidade. O garoto Gerson, que já foi vendido para a equipe do Roma, da Itália, né, ficou um longo período de tempo fora fazendo seus exames e hoje retorna para reforçar a equipe tricolor. Recolheu ali o Wellington Paulista, resolveu arriscar de longe, bateu direto pela linha de fundo. E você, de todo o Brasil, pode ser o nosso comentarista online usando a hashtag Futebol na Band. Mande a sua pergunta para o Edmundo, faça o seu comentário ou então dê a sua opinião, a sua sugestão, o que você quiser, o espaço é seu. Tá aí na tela, ó, hashtag Futebol na Band, todos esperando. Vai para cima o Fluminense. Calcanhar do Marcos Júnior, para quem? Ninguém por ali. Tranquilidade absoluta do Cássio lá atrás. Levou uma bronca do técnico Anderson Moreira pelo calcanhar. Queria ter mais posse de bola, mais tranquilidade para chegar lá atrás. E você também pode votar no cara da partida. É só entrar no portal da Band, band.com.br/futebol, clicar e votar. No final do segundo tempo você vai ver quem é que foi escolhido o cara da partida. band.com.br/futebol. Escorregou lá o Edson e o contra-ataque pode ser fatal para o Fluminense. Recua a defesa, Jadson se aproxima da grande área, virou no meio, grande bola, golaço! Gol do Corinthians, é do garoto Maciel. 1-0 na marca de 4 minutos na jogada construída pelo Jadson. Teve calma, tranquilidade, olhou ali pro meio, viu o garoto se apresentando, rolou açucarada. E o Maciel, veja de novo aí agora na imagem da câmera lá de trás, deu um corte no Edson e bateu seco no canto do Diego Cavalieri. 1-0, Edmundo. Um belo gol da equipe do Corinthians, um gol construído de forma conjunta. Primeiro a compactação na marcação, depois a saída com velocidade. Agora a personalidade do garoto para dar o corte, né, e bater de perna direita e vencer o goleiro Diego Cavalieri foi impressionante. Mais um do terrão, né, que com essa camisa se agiganta. Essa, Oliveira, é apenas a segunda partida oficial do Maciel como jogador profissional. Ele tem apenas 20 anos, se emocionou muito ao marcar o gol e emocionou também os companheiros que não conseguiram conter a alegria, invadiram o campo, os jogadores reservas do Corinthians, para abraçar o Maciel. 20 anos de idade, segunda partida como profissional, primeiro gol dele na carreira. E eu gostei muito do que disse o Tite numa das suas entrevistas. É preciso, abre aspas, é preciso dar oportunidade quando o garoto estiver preparado e não só para ter no currículo que foi você que o lançou sem saber se ele estava preparado ou não. Todos que eu coloco estão preparados, disse o Tite. Isso é verdade, eu sou testemunha viva, porque trabalhei com o Tite durante um período muito bacana e ele trata todos de igual para igual e é justo e honesto. Bota em campo, independente do nome, aquele que melhor se comporta nos treinamentos. E aí está a prova de que o garoto tem personalidade e tem qualidade e condições de jogar no time titular do Corinthians. Olha outro garoto aí, ó. Esse tem só 18 anos, não é, Berton? Guilherme Arana, que joga com a número 13 às costas. Exatamente. Hoje o Corinthians tem em campo 4 jogadores da categoria de base. O Fagner, né, que já saiu, deixou o Corinthians, agora voltou.
o Arana, o Malcom e o Marcial. E no banco são mais 6 jogadores também formados nas categorias de base do Corinthians. Olha o Marcial aí, ó. Conseguiu essa roubada de bola, já tocou no Jadson. Dali para o Wagner Love, vivendo uma nova fase. O Wagner Love pediu a devolução. Apareceu Antônio Carlos fazendo o corte e colocando a bola pela linha lateral. Vem de novo o Corinthians. Essa vai direto para os braços do Diego Cavalieri. Tá no futebol, tá na Band. Oi, pré mais conectado com 4G e Wi-Fi. Jadson fazendo uma grande partida, hein? É o grande jogador do Corinthians, ao lado do Elias. É um nome que a torcida do Corinthians abraçou e não é à toa que é o artilheiro do time no ano e no Campeonato Brasileiro. Saiu da bola ali o Gil, deu um susto no Cássio. Deu um susto no Cássio porque o Wellington Paulista estava chegando com perigo. Já já nós vamos dar uma olhadinha. Vou pedir para o Morgante colocar na tela a classificação. Nós tivemos 3 jogos às 19h30. 2 começaram às 9 da noite. E 3 estão acontecendo agora às 22 horas. A rodada será completada amanhã com mais 2 partidas, uma às 19h30, outra às 21 horas. Malcom, Jadson, trabalha a bola o Corinthians, tem dificuldade o Fluminense, jogando ali atrás o Wellington Paulista é quem pega para puxar o contra-ataque do Tricolor, que perde por 1-0. Cícero, um dos destaques do Flusão. Está esperando a devolução ali o Cícero, e é exatamente o que acontece. Pelo meio, Jean está bem colocado. Renato prende. Guilherme Arana para cima dele. Deu tapa para buscar lá no fundo. Foi barrado pelo Guilherme Arana. Queria falta, o bandeira em cima. Apontou tiro de meta apenas para o Corinthians bater. Diamond League, etapa Zurique, amanhã, 3 da tarde, ao vivo e exclusivo no canal Band Esportes. Aí de novo para você curtir, você corintiano. Pancada seca de direita do garoto Marcial, 20 anos, está jogando como profissional pela segunda vez, a primeira como titular. Oliveira. Pois não. O torcedor pode pensar, mas também o Elias está na seleção, o Bruno Henrique sentiu o tornozelo, né? Então por isso o Marcial está em campo. Mas o Tite tinha, por exemplo, o Christian, né? Que é um jogador experiente e joga na função. O Christian está no banco de reservas. O Tite apostou no Marcial. Recolheu ali na metade do campo o Jadson. Maciel parou na marcação do Henrique. Bom trabalho do Henrique. Cícero cercado pelo Jadson, não deu para sair, por isso bateu para trás. Antônio Carlos já recolocou o Flu na parada. Edson, Cícero no meio de 3 corintianos. Wellington Paulista está pedindo falta e o árbitro marcou. Gustavo Scarpa se apresenta ali para a cobrança. Vai se afastando da bola. Vai levantar lá na entrada da grande área corintiana. Só ameaçou. Voltou, agora vai. Passou por passo do pé do Henrique. Ele foi para tentar dar o bote de cabeça. Aí como veio baixo, esticou o pernão e ela passou. Já era apontado o impedimento, né? O lance não valeria. Mas a defesa do Corinthians fez uma linha para deixar os atacantes, né? Mesmo o Henrique sendo zagueiro, naquele momento ele vira atacante, para deixar a linha de atacantes do Fluminense em impedimento, e funcionou. Cobrando ali o tiro de impedimento, você viu Cássio. Olha o gramado como é que tá, cheio de pontinhos prateados. Uma festa espetacular da torcida corintiana, pois não? Tá caído o jogador do Fluminense, tá sentindo ali, vai ser atendido pelo departamento médico Antônio Carlos. Tá no futebol, tá na Band.
Novo Nivea Protect and Care com o melhor do Nivea Creme. Vamos dar uma olhadinha na classificação neste momento, após os jogos já encerrados. Tá aí, ó, Corinthians mais líder do que nunca, 49, o Galo 43, Grêmio 38, Palmeiras 35. Depois São Paulo 35, o Atlético do Paraná 34, o Fluminense tem 33, é o sétimo. Oliveira, diga. Fluminense nesse momento com um jogador a menos, o Edson tá aqui do lado de fora, veio trocar as chuteiras, tirou uma de trava, colocou uma de tarraxa, tá esperando para voltar. Guilherme Arana mandou para a área. Caiu lá o Malcom, não houve nada. Chute de fora, Diego Cavalieri só amorteceu e pegou. Bate lá do limite da grande área, Diego Cavalieri. Falta. Voltou o Edson. Depois de atendimento fora do campo, já está de volta o Edson, novamente com 11, o Fluminense. Procurando o gol de empate. Tem mais uma falta para cobrar ali na linha intermediária do gramado. Quem ajeita de novo é o Gustavo Scarpa. Jean combinou alguma coisa com o Scarpa. Tá ligado lá o Cássio. Bololô de jogadores na entrada da grande área corintiana. Bateu o Scarpa, repetiu a cobrança anterior. Novamente subiu a bandeira. Exatamente, Oliveira. É muito bem feita essa linha, muito sincronizada, né? Essa linha feita pelo Tite. Corre um certo risco, mas os jogadores do Fluminense estão se precipitando um pouco, avançando e ficando em impedimento. Bandeira que corre do outro lado é o Fábio Pereira de Tocantins. Do lado de cá está Carlos Berkenbrock, que é de Santa Catarina, assim como o Sandro Meirahis, 4 do jogo. Danilo, Wagner Love, escanteio. Fica na bronca o Henrique, mas o árbitro está marcando o primeiro escanteio que será cobrado na partida. É corintiano e é com Jadson, a parada lá pelo lado esquerdo. Fazendo a sua festa, a torcida corintiana, encobrindo a pequena torcida do Fluminense. Cobrança em curva, foi de soco na bola, voou bonito Diego Cavalieri. Não ficou com o rebote o Corinthians. E o lateral está marcado. É do Corinthians. Primeiro ele apontou para cá, né? Aí na reclamação do Malcom, voltou atrás. Corrigiu e marcou para o Corinthians. Wagner vai para a cobrança. Wagner também revelado no terrão. Olha a bolinha aí na tela, ó. Tem rede balançando. Gol do Flamengo. Flamengo jogando em Natal, na Arena das Dunas. Vendeu o mando. Segundo gol do Flamengo. Agora Kaique faz 2-0 sobre o Avaí. Avaí que na última partida meteu 3-0 no Internacional de Porto Alegre. Inter que hoje ganhou. Que chocolate, de muita cabisbaixo. 6-0, mas como é que vai ser isso daqui pra frente, hein? Meu Deus. Oliveira Júnior. Oliveira Andrade, desculpa. Tá vendo? Ele tá eu tô atordoado. atordoado. Eu nunca pensei que eu fosse dizer uma coisa, o que eu vou dizer agora. Eu já me acostumei. Olha o Wagner Love chegando de frente, tentou a finta. Por baixo um totozinho do Antônio Carlos para fazer o desarme. Pois não, Edmundo? Eu disse que eu nunca ia dizer o que eu vou dizer agora. Eu me acostumei. Infelizmente está virando rotina o Vasco perder. E agora de goleada. Se manda o Corinthians. Contra-ataca com Danilo, saindo com ela por dentro, dominada. Um toquinho para o Jadson, que abre um pouco mais. Malcom. Wagner Love está na área, Danilo também vai. Guilherme Arana cruza no chão. Olha o Danilo chegando nas costas do Gustavo Scarpa, que fez o corte pela linha de fundo para evitar o segundo gol.
Mais uma vez, uma chegada com tranquilidade do ataque corintiano. Até aqui, o Corinthians parece não sentir muito a falta do Renato Augusto, Edmundo. Não sente porque o Danilo faz uma grande partida. O Malcom demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas começa a ter boas participações. Agora, a marcação do Fluminense é bem frouxa. Dá facilidade, principalmente para esse aí que vai cobrar o escanteio, o Jadson jogar. Cabeçada do Gil, saiu fraquinha, Diego pegou sem nenhum problema. Marcos Júnior. Veja aí a chegada do Malcom, impedindo a progressão do Marcos Júnior. Último toque do jogador do Fluminense. O Guilherme Arana faz a cobrança do lateral. Maciel bate para trás. Edu Dracena. Fagner. Vai saindo para o campo de ataque o time corintiano. Vencendo por 1-0. Jadson. Fagner. Bola mal passada. Não deu para o Danilo, então vem o Fluminense escalando com Gustavo Scarpa aqui pelo lado esquerdo. Já virou para o Cícero, pegou mal. Tá no futebol, tá na Band. Chevrolet S10 High Country, a tradição que evoluiu. O primeiro turno, 0-0. Corinthians está invicto a 13 jogos no Campeonato Brasileiro, Gustavo Berton. Chegando ao 14º jogo, né, Oliveira, de invencibilidade. E esses jogos colocaram o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, hoje entrando na rodada 4 pontos na frente do Atlético. Que boa jogada, Danilo Wagner Love. Agora a enfiada de bola do Danilo não chegou para o Wagner Love. A interceptação foi feita. Diga, Sandro Gamba. Só em cima do que o Berton acabou de falar, para se fazer uma comparação, se quiser também, o Fluminense perdeu 6 jogos nos últimos 8 que disputou. Wellington. Gerson. Aí Marcos Júnior. Cícero, a bola ainda é do Flu. Fecha-se o Corinthians. Vai no toque tentando furar o paredão o time do Fluminense. Edson, muita força nessa bola. Foi direto pela linha lateral. Amanhã, logo após o Jornal da Band, fortes emoções no 3º capítulo da nova novela da Band. Não perca. Fátima Gol. Ninguém do Corinthians por ali. Domina Henrique e olha a bolinha aí. O Gordinho meteu mais uma dentro. Walter faz 1-0 em cima do Galo Mineiro. Esse resultado, quando for anunciado aqui, vai fazer a torcida do Corinthians vibrar muito, porque o Atlético é o 2º colocado. Neste momento, o Corinthians tem 49 pontos ganhos, o Atlético 42. Abre uma vantagem significativa. 7 pontos. 7 pontos de vantagem, né? É claro que tem um confronto ainda entre essas duas equipes, mas é uma distância muito grande. E o Atlético, que venceu o Fluminense no domingo em pleno Maracanã, vai deixando escapar uma oportunidade, né, de continuar na cola do Corinthians. E o detalhe é que nós vimos aí na tela novamente os 7 primeiros. O Atlético confirmando essa vitória, o Atlético do Paraná dá um salto importante na tabela, hein? Dá um pulo. A distância é muito pequena. O Flamengo é 10º colocado, está a apenas 5 pontos do G4, né? Do Palmeiras, que está jogando com o Goiás. Então o Flamengo está vencendo lá o Avaí, dependendo do resultado em Goiânia, o Flamengo encosta e briga de vez para entrar no grupo que se classifica para a Libertadores de 2016. Neste momento está indo a 32 pontos ganhos e está em 8º. O Flamengo. Renato aparecendo lá pelo lado direito, descola o cruzamento, vai subir o Wellington, passou por ele, sobra do Gerson, aberto pelo lado esquerdo, ajeitou para o Gustavo Scarpa, partiu, tentava invadir a grande área, veio por baixo no caminho Fagner para fazer o desarme. Jean dá uma levantadinha,
Subiu o Wellington Paulista, veio alta demais. Apenas o tiro de meta para o Corinthians. Sábado às 8 da noite tem kickboxing no Band Esportes. Vai mandar para frente Cássio. Mais um público excelente. Quantos ingressos foram vendidos antecipadamente, Berton? 25 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mais o que deve ter sido vendido pouco antes do jogo. Devemos ter na faixa de 30 mil, pouco mais do que isso, talvez, hoje, aqui na Arena Corinthians. Wagner. O Ralf escorregou. Mas o Danilo consertou por ele. Já trabalhou com o Jadson. Vão trocando bola os dois. Agora dá uma atrasadinha o Jadson. O Ralf manda lá para a lateral esquerda. Guilherme Arana tocou de novo para o Jadson. É lançado. Chega ali na briga com ele Marcos Júnior. Tá valendo, não houve nada. Agora Henrique para cima do Guilherme Arana. Voltou o Marcos Júnior. Mesmo assim pressionado, conseguiu cruzar o Arana. A bola passou pelo Scarpa, mas Danilo não conseguiu evitar a saída aqui pelo outro lado, pela linha lateral. Tá no futebol, tá na Band. Loterias da Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Cássio deixa a grande área. Estava muito longe o Wellington Paulista. Arana. Maciel, o homem do gol aos 4 minutos, que você vai ver de novo no intervalo da Band. Cássio. Sai para o jogo ali, entregando para o Edu Dracena. E aparecendo no time do Corinthians o Edu. Ralf. Dracena. Maciel devolve para o Dracena. Fluminense adiantou a marcação, marca bem a saída de bola. Danilo, é aquela jogada de risco, né? Na entrada da grande área. Arana. Malcom. Um toquinho para o Maciel, tentava devolver, a bola bateu no Henrique. (24 minutos). 1 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Malcom, marcado pelo Renato. No bate-rebate, a sobra do Diego Cavalieri. Apertado ali pelo Wagner Love. Chutou do jeito que deu. Wagner, só protegendo para ficar com o lateral, mas sofreu também uma carga por trás ali do Gerson. Caiu, atrotou só pelo lateral. Você ouve aí os gritos dos dois técnicos, né? No limite das áreas técnicas, gritando muito com os jogadores, tanto o Tite como o Enderson Moreira. E o Enderson agora é o lateral no grito agora aqui, viu? O juizão tinha marcado pro Corinthians, ele colocou pressão. Edson. Se mexe no campo de ataque o Fluminense, escorregou Cícero. O gramado foi bastante molhado, né? Antes da entrada em campo das duas equipes. Olha lá, ó. Escorrega também o Malcom. Danilo deu tapa, tirou do Henrique e escorregou também. Estatelou no chão, caiu sozinho. Cícero. Oliveira, esse gramado da Arena Corinthians, ele é uma tecnologia diferente dos demais gramados do Brasil. Além da grama natural que tem por cima, por baixo uma pequena quantidade de grama artificial. Quando molhado, ele fica bastante escorregadio. Os jogadores do Corinthians sabem, já o cochoteiro é mais alto, o adversário sofre um pouco. Gerson, um toquinho para o Gustavo Scarpa, não passou. Marcou presença mais uma vez o Wagner, que também vive uma boa fase, hein, Edmundo? Muito boa, né? Um jogador que defende bem e chega bem ao ataque, uma opção muito boa pelo lado direito, né? Já que pelo lado esquerdo o Arana, talvez pela idade, esteja um pouco tímido. E o Malcom também joga aberto pelo setor esquerdo. O Corinthians, independente dos jogadores que não estão atuando hoje, dos desfalques, né, na verdade, joga no futebol coletivo.
e isso facilita a entrada dos demais. Fagner jogou lá no fundo para o Jadson, apenas escorou, vem de novo o Fagner, dá um balão, caiu no peito do Marcos Júnior, escorregou, Malcom se aproveitou, dominou, bateu em cima do Diego Cavalieri. Caiu e encaixou com toda a segurança o goleiro tricolor. E errou o tiro de meta. Tá no futebol, tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. Bom, pelo jeito os jogadores do Corinthians não entraram com trava alta, né? A impressão que tá todo mundo caindo também. Talvez até pelo papel picado no campo, né? Oliveira, eu joguei jogou pouco, né? Não, um bom tempo futebol. Na minha época existia a trava de borracha e a trava de tarraxa, que era especificamente para os dias de chuva, né? O gramado molhado. Hoje, essas chuteiras mais modernas e coloridas, ela usa um misto de trava de borracha com trava de tarraxa, só que são baixas, são muito baixas e são de acrílico. Na minha época era de borracha mesmo, que escorregava menos, e ela de acrílico, não sei qual é, uma coisa sintética que escorrega bastante. Os jogadores têm que estar bastante atentos. Que bola enfiada pelo Jadson, e se passa o Malcom ia ficar na cara do Diego Cavalieri. É o maestro do time, por isso joga com a 10 às costas, Jadson. Corinthians vencendo por 1-0. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. Corre atrás dela Cícero, tomou a frente ali o Ralf, cabeça na bola. E o lateral é do Flu. Detalhe das chuteiras para ilustrar o comentário do Edmundo. Pode falar, Edmundo. Não, exatamente. Visto, né? A nossa técnica aqui, o Morgante, sempre atento e muito esperto, nos mostra aí exatamente o que eu disse. A gente estava acostumado a ver aqueles jogadores que tinham uma pegada maior, com só a trava de alumínio, bem alta mesmo, que não escorregava de jeito nenhum. E ali está a prova de que a trava mista facilita, né? E o gramado a gente viu aqui, que logo após o aquecimento, o gramado foi molhado bastante mesmo, que é uma exigência da FIFA e que o Corinthians continua praticando. Tem jogador precisando trocar a chuteira, mas também tem outros que precisam colocar o pé na forma, né? É verdade. Eu só usava travas de madeira, viu, Edmundo? Fluminense afasta, ou tenta afastar com o Henrique. Teve dificuldade ali, tá lá em cima, colado nele o Danilo, que levanta o braço. Reclama alguma coisa com o árbitro, mas ele marcou só o lateral para o Flu. Renato vai bater lá pelo lado direito. Estamos chegando a 30 minutos. A Arana deu a bola de presente para o Marcos Júnior. Cícero vira bem no meio. Quem chega é Jean. Se afasta ali a defesa corintiana, vai recuando, vai buscando posicionamento. Tentativa de cruzamento do Gustavo Scarpa, bateu nas costas do Fagner. Não deu para o Cássio evitar o escanteio, que o Fluminense vai bater pelo lado esquerdo. Sempre que eu faço jogos do Corinthians com o Fagner em campo, a gente aproveita, não é, Edmundo, para mandar um grande abraço ao nosso querido Fagner, um dos maiores cantores do Brasil. O próprio Scarpa cobrança baixa no primeiro pau. Quem é que estava lá ajudando? Wagner Love. Todo o Corinthians atrás. Recuperou na metade do campo o Renato, veio ali para o meio, mas aí na sequência errou tudo. E o nosso comentarista online, o que é que diz? Vamos ver. Robson Diniz participando pela hashtag Futebol na Band. A pergunta é para você, Edmundo. Quem perde mais com as ausências? O Flu sem Fred e Ronaldinho ou o Corinthians sem Elias e Renato Augusto? Bom, Robson, muito obrigado pela sua participação. Olha, pergunta difícil, né? Porque se trata de grandes craques. Agora, pelo momento, vive um melhor momento o Elias, tanto que está na seleção, e o Renato Augusto. Esse sim está jogando partidas sensacionais. Então, pela liderança do Corinthians, por jogar em casa, eu vou ficar com os dois jogadores
da equipe paulista. Agora, falar que Fred e Ronaldinho Gaúcho não fazem falta seria injusto da minha parte. Bola muito forte, hein? Mas deu para o Renato chegar. Não conseguiu cruzar. Bateu no Arana. E o Flu ainda tem lateral no campo de ataque. Edmundo falava do Fred e Ronaldinho Gaúcho. Devem estar em campo no próximo domingo, clássico contra o Flamengo. Renato para novo cruzamento. Ralf apareceu, tirou. Edson pegou de volta. Boa bola para o Jean. Arriscar de fora da grande área. Desviou, subiu e caiu nas mãos do Cássio. Ano que vem tem o maior evento do esporte mundial, os Jogos Olímpicos Rio 2016. E a maior cobertura, você já sabe, é aqui na Band e no Band Esportes. Cícero. Dá uma atrasadinha para o Antônio Carlos, o Gustavo Scarpa. Henrique e Antônio Carlos. São os dois zagueiros do Flu. Wagner Love chega ali cercando o Henrique. Ele faz a distribuição pelo alto. Atrasou o Wellington Paulista. Marco Júnior devolve. O Wellington descola o cruzamento. Olha o gol! Gerson meteu para fora. Perde a melhor oportunidade de gol do Fluminense neste primeiro tempo. A posição era legal. Tomou a frente dele o Fagner. O Cássio já estava batidão. E a finalização foi para fora. Nona finalização do Fluminense. Quase o gol de empate aos 33, Edmundo. É uma inversão de papéis, né? O Wellington Paulista caindo pelo lado do campo. E no fator surpresa a entrada do Gerson, que não é assim um grande goleador. Se fosse o Cícero, por exemplo, faria o gol na primeira bobeada do sistema defensivo da equipe do Corinthians. Estou prestando atenção aqui no Tite, que agora sentou. Ele está chamando muito a atenção, principalmente do Ralf e do Maciel, para que suba a linha de marcação, para que o Corinthians passe a marcar um pouco mais no campo do Fluminense, para não ter o espaço que foi criado agora pelo Wellington Paulista. Danilo encarou o Henrique, virou lá para o meio, passou batidão Wagner Love. Aí tranquilidade do Edson. Bom lançamento para o Gerson. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento. Tá no futebol, tá na Band. Dica Casas Bahia. Ao sair do ambiente, apague a luz. Bola ajeitada ali para a cobrança do tiro de impedimento. Os dois técnicos, parece que eles estão pertinho, né? Mas há uma distância boa aí entre os dois, Sandro Gamba. Não, tem uma distância boa aqui, uns 20 metros mais ou menos. O que aconteceu é o seguinte, o Gerson perdeu aquele gol, o Anderson Moreira deu pulinhos, virou aqui pro banco de reservas, falou um monte, mostrou com o pé como se deve fazer, e agora ele chama o Gerson nem olha. Ralf perdeu a bola, hein? Quase que complicou pro Corinthians. O Fluminense não soube aproveitar mais uma chance. Passe do Gerson lançando Wagner Love. Malco já se enfiou. Maciel pelo meio. Malcom cara a cara com o Diego. Deu uma cavadinha. Ela subiu e passou por cima. Ele leva a mão à cabeça. Saiu de trás ali. O Malcom para receber essa bola e tentar um gol bonito em cima do Diego Cavalieri. Seria bonito pela finalização, mas principalmente pela triangulação feita ali pelos atacantes da equipe do Corinthians. O Corinthians joga solto, joga tranquilo, né? Os atacantes do Fluminense incomodam um pouco, mas a defesa dá muito espaço. E aí Danilo, Wagner Love e principalmente o Jadson, que faz uma partida espetacular, conseguem envolver a defesa do Fluminense com uma certa facilidade. E aí o Malco tem a oportunidade de se consagrar, mas caprichou demais e acabou perdendo ótima oportunidade para a equipe do Corinthians. Antônio Carlos acabou chutando o braço do Wagner Love. Você viu ali a expressão de dor do atacante do Corinthians. Bolinha na tela, tem rede balançando. É gol do Flamengo. Kaique de novo. 3 para o Flamengo, 0 para o Avaí.
Vem o Corinthians com Jadson, levou lá para o fundo, Fagner descola o cruzamento, Malcom ajeita no toquinho de cabeça, briga por ela, Wagner 9, perde a parada, Henrique deu um balão para afastar o perigo que rondava o gol do Diego Cavalieri e o Flu não conseguiu o contra-ataque. Bola outra vez colocada pela linha lateral. Passamos de 36. Escapa. Jean. Edson devolveu. Chegou junto o Ralf. Conseguiu a roubada de bola. Danilo partiu. Wagner ficou mais para o goleiro, mas ele conseguiu chegar. Tirou, dominou, levantou a cabeça, rolou para o Danilo. Já não dá mais para bater. Vamos ver o Jadson. Devolve para o Danilo. Meteu de curva para fora. Provocando aquele da galera alvinegra aqui em Itaquera. Mais uma jogada muito bem tramada, muito bem trabalhada pelo time corintiano, conforme já tinha realçado o Edmundo. Se essa bola entra, Oliveira, eu ia dizer que é gol de rachão. Porque você vê que dentro da área do Fluminense, a equipe do Corinthians, todos os jogadores deram apenas 2 toques. E a defesa continua olhando, dando muito espaço. A torcida joga junto, vibra cada lance. E foi a loucura aqui na Arena Corinthians, com esse gol desperdiçado, né? Com os 2 gols na sequência desperdiçados pelo Malcom e agora pelo craque Danilo, que é chamado pela torcida do Corinthians de Zidanilo. Jean tenta responder ao Fluminense. Gerson. Danilo acompanha. Gerson prende, protegeu bem. Rolou para o Scarpa fazer o cruzamento. Desviou no Fagner. Bola tá viva. Marcos Júnior ficou acompanhando a viagem. Ela passou por ele. E de novo acabou nas mãos do Cássio. Branco e Datena são o craque e a fé. Amanhã, às 8 da noite, no canal Band Esportes. Faz a inversão de jogada o Jadson. Bola muito forte, teve que se esforçar o garoto Arana para evitar a saída pela linha lateral. Se apresentou ali Maciel. Edson dá o primeiro combate, ele vira para o Ralf. Vai para cima Marcos Júnior. Wagner. Ninguém do Corinthians. Henrique deixou para o Diego Cavalieri, que saiu da grande área para despachar, fazer a ligação direta com o Wellington Paulista. Mas o Edu Dracena estava lá plantadão e só subiu um pouquinho para afastar essa bola. Jadson. Wagner Love esticou a perna, ela passou. Vamos ver o Malcom. Renato deu o bote por baixo. Cortou parcialmente. Conseguiu pegar o Malcom. Danilo de calcanhar. Malcom outra vez. Ralf. Muito na frente. Nessa o Jadson não chegou. Então veio o Flu, saindo com o Gerson aqui pelo lado esquerdo. Boa bola para o Marcos Júnior. Tá de frente, vai bater, vai passar. Tentou passar para o Wellington Paulista. A defesa rebateu. Cícero. Marcos Júnior. Subiu a bandeira, impedido. Tá no futebol, tá na Band. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. E toda a irritação do Anderson Moreira com o Marcos Júnior. E com razão. Com razão, Oliveira, porque a melhor opção era tocar para o Gerson, que havia feito o toque para ele, se projetava em velocidade livre pelo lado esquerdo. Ele jogou para o meio da área, o corte foi feito parcialmente, e aí deu tempo da defesa do Corinthians se ajeitar e deixar o próprio Marcos Júnior em impedimento na sequência. Danilo, boa participação. Wagner Love, toque de prima para o Jadson, que devolveu. Concretizada a tabela, vamos ver Wagner. Malcom pegou a sobra, bateu Diego Cavalieri. Uma bola difícil, foi buscar o goleiro do Flu. Salvando o segundo gol uma vez mais. Tá muito fácil de entrar nessa defesa do Fluminense. Joga com muita velocidade, aproveita os espaços que tem, mas com muita técnica e até com coleguismo, com companheirismo. Um serve o outro. Wagner Love tinha oportunidade de finalizar. O próprio Jadson, que serviu o Malcom. Só que no arremate final, o Corinthians está pecando, porque senão já estaria um placar muito maior para a equipe do Corinthians.
O Henrique está no chão, hein? Está no chão, vai ser atendido nesse momento. Diego Cavalieri fez sinal, o árbitro da partida agora está pedindo a marca e o médico do Fluminense já em campo. Você não perde nada. A câmera Band foi buscar, não é? Na subida ali com o Wagner Love na disputa da bola pelo alto, aí quando caiu, parece que torceu o tornozelo. O Henrique é um jogador que começou bem na equipe do Flamengo quando jovem, foi para o Bordeaux da França, ficou lá por 10 temporadas, voltou ao Fluminense como grande contratação para o setor defensivo, joga muito bem as partidas que está dentro do campo, mas se machuca muito, tem muito problema de contusão e não consegue dar uma sequência. Vamos torcer para que não seja nada demais, né? Mas o Fluminense já bota um jogador no aquecimento. Amanhã, logo após Fátima Gol, Querem não sabe o que fazer para reconquistar a confiança de Benu. Momentos decisivos em 1001 noites. 1 minuto de acréscimo nesse primeiro tempo. Sandro Meirahit, árbitro FIFA de Santa Catarina. Acrescentando 1 minuto, vamos a 46. Estamos aí na reta final do primeiro tempo. O gol saiu muito cedo, o gol do Corinthians. 4 minutos. 1-0. Gol de Maciel, o garoto Maciel, que você vê aí com a bola, jogando com a número 22 deste uniforme laranja. Homenagem ao terrão que tantos jogadores revelou. Renato acelerou, cruzou. Na verdade, ele chutou direto para a defesa do Cássio. O Gerson se apresentando lá, ó. Esperando por um possível rebote, mas foi firme o goleiro do Corinthians para a bola. Mas faltou levantar a cabeça, né? Porque o Jean chegava bem na segunda trave, o Gerson também era uma opção. E aí o lateral direito do Renato preferiu bater direto para o gol. O Ederson vai à loucura com a marcação do árbitro. E o Gerson também, né? Queria escanteio, vamos ver, ó. Que foi? Eu não vi bater na perna do Gerson, não. Também não. O último a tocar na bola é o camisa 23. O lateral direito, Fagner. Foi esperto, né? Levantou o braço, olhando para o árbitro, e o árbitro foi na dele. Deu uma espanada lá, Danilo. A bola caiu com o Wagner Love. Tentou ajeitar de cabeça de volta para o Danilo. Não deu certo. E o árbitro está parando o jogo. Olha o Henrique aí, ó. De novo. E o Tite está quase dentro do campo, hein, Berton? Tá sim. Ele tá preocupado ali com o posicionamento do time. Como o Edmundo já chamou a atenção, a linha de marcação, principalmente quando o Fluminense tem a bola. Tá tentando orientar ali os seus comandados. E por isso ele dá uma abusada aí do limite da área técnica. Já o relógio vai marcar 45 minutos. Teremos um de acréscimo. Gil. Atrasa Marcial, Arana atrasa um pouquinho mais. Gil. E o Cássio tem que trabalhar com o pé. Danilo. Subiu, caiu na cabeça do Edson, voltou para o Danilo, Ralf, Jadson, toque de prima, Wagner Love devolve, Danilo, interceptação foi do Edson, no peito, Maciel, já, não deixou passar da metade do campo, Edson, apertado ali pelo Danilo, recuou do meio da rua. Diego Cavalieri foi lá no limite da grande área. Vai sair e é do Corinthians. Se quiser, pode apitar o senhor Sandro Meirahit. Estamos chegando a 46 minutos. É o que acontece. Levanta o braço. Termina o primeiro tempo na arena aqui em Itaquera, no extremo leste da cidade de São Paulo. Corinthians na frente. Bonito gol do menino Maciel aos 4 minutos. Pois não. Estamos aqui com ele, Maciel, autor do gol do Corinthians. Se emocionou bastante a marcar o gol, né, Marcial? Como é que foi marcar esse primeiro gol como profissional? Foi muito emocionante para mim. Desde
desde a Copa Pica não marcava um gol. Poder fazer a estreia no profissional e marcar um gol é emocionante para mim. Aí, garoto Marcial, emocionante para ele marcar o primeiro gol, claro, o primeiro gol da carreira com apenas 20 anos. Sandro. E o Wellington Paulista, o time teve oportunidades, né? Faltou calma? Calma, foi do Gerson, né? O cruzamento, outras bolas que o Cássio nasceu do gol. Estamos tentando, o problema é que o time do Corinthians toca muito bem a bola. Se a gente não marcar em cima, for querer voltar no metade do meio de campo, eles vão ficar rodando a bola, a gente não vai conseguir tomar. É mais fácil a gente subir e fazer uma marcação em cima, que é isso que a gente conseguiu marcar em cima, a gente conseguiu roubar e conseguimos contra-atacar. O jeito é marcar em cima e a gente consegue fazer o gol no segundo tempo. Bom segundo tempo, esse Wellington Paulista, Oliveira. Daqui a pouquinho tem muito mais no intervalo da Band. Fique ligado, tá no futebol, tá na Band. Oi, tudo bem? Amanhã, logo após o Jornal da Band... Você é aquela garota do mar. Vai embora. A vida de Fátima Gol nunca mais será a mesma. Aquela garota de novo. Terceiro capítulo de Fátima Gol, a força do amor. Com as TVs tela grande da Casas Bahia, você vai se sentir ao vivo no futebol, como se estivesse dentro de campo. Belo lançamento! Cruzamento perfeito. É alta tecnologia fazendo tabelinha com os preços baixos. Chegou a Smart TV Samsung LED Full HD 40 polegadas. Agora você acessa os jogos online direto na TV, sem precisar de um videogame. E mais, comprou, ganhou um joystick. Garotinho avançou, bateu! Gol! Casas Bahia, a melhor jogada é comprar aqui. Você aí que se entrega de coração ao seu negócio. A gente sabe que pequenos negócios como o seu geram empregos, distribuem melhor a renda, facilitam o dia a dia das pessoas e fazem parte da história do seu bairro. Para celebrar tudo isso, vem aí 5 de outubro, o movimento Compre do Pequeno Negócio. Entra aí em compredopequeno.com.br, cadastre a sua empresa e se prepare. Não perca essa grande oportunidade para fazer bons negócios. Participe! Esse negócio também é seu. Sifão. Gol da Alemanha! Aí. Vazamento. Gol da Alemanha! Olha só, vai ter que trocar tudo, viu? Gol da Alemanha! Deixa comigo. Vamos usar manco. É mais fácil de instalar e não dá dor de cabeça. E a obra termina rapidinho. Vai Brasil! Toma essa, alemão! A Manco inova para facilitar sua vida. Usou a Manco? Tá fácil. A Manco! Deve ser dureza trabalhar assim pendurado, né? Imagina, cara, trabalhar o tempo todo aí, dentro de uma sala. Pensa só o gelo que tá ali dentro. E o calor lá fora? Se eu fosse eles, apostavam em Loto Fácil da Independência. 85 milhões. Até eu. Se eu fosse eles, eu apostava na Loto Fácil da Independência. 85 milhões. Até eu. Chegou a Loto Fácil da Independência. O sorteio é 8 de setembro e não acumula. Para a sorte, todo mundo é igual. Amigo, aonde eu posso comprar combustível pelo celular? No Posto Ipiranga. E quilômetro de vantagem? Para trocar para passagem aérea para Paris. No Posto Ipiranga. E para comprar pãezinha fresquinha para vender no meu restaurante? Posto Ipiranga. Ok, muito obrigado. E como dizem na França, merci beaucoup. Beaucoup. Beaucoup é o seu. Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Oi, professor. Lembra de mim? Sou aquela garota que não conseguia entender nada de direito no primeiro período, que um dia contou para você um pouco da vida pessoal. Sou do Alto Sertão Paraibano. Não tinha computador e vim morar longe da minha família para poder estudar. Tive muita dificuldade para entender as palavras jurídicas e as condições já não estavam lá essas coisas para que eu pudesse comprar um dicionário. Cheguei até pensar em desistir, mas o Senhor me ajudou, presenteando-me com um maravilhoso dicionário que foi e ainda é muito útil.
Hoje, estou no 10º período e fui aprovada no último exame da OAB. Não poderia deixar de compartilhar este momento de grande alegria na minha vida, pois essa vitória tem um pedacinho seu e nunca me esquecerei de você. Tô bebendo, tô pagando. O melhor da música sertaneja agora tem data marcada. Quinta Sertaneja. Toda quinta no Marbelli, com Caio e Marcos. E aquela cerveja gelada por apenas R$ 3,99. E de terça a sábado, almoço executivo R$ 21,90. É só você escolher entre o salmão grelhado, o filé à parmegiana e o inigualável filé ao molho madeira. Apenas R$ 21,90. Música sertaneja com o melhor paladar só no Marbelli. Fica o nosso convite no próximo dia 16. Grande clássico, Roma e Barcelona para você aqui na Band. A Band, que é o endereço da Liga dos Campeões. Vá se preparando aí, hein? Que grande jogo vai ser Roma e Barcelona. Olha, a nossa produção separou considerados os 3 gols mais bonitos do Totti, do grande Totti, jogando pela Roma. Nós vamos ver? Roda aí, então. Credenciais não faltam para Totti. Il Capitano é o maior ídolo da história da Roma. Afinal, que outro jogador marcou um gol e tirou uma selfie com a torcida? Separamos os 3 maiores golaços da carreira do camisa 10. Para começar, o craque nem precisou dominar a bola contra a Sampdoria. Contra a Inter, mostrou visão de jogo para tirar Júlio César do lance. E o primeiro lugar foi histórico. Derby contra Lazio e Totti encobriu o Peruzzi na goleada por 5-1. Inesquecível para a torcida do clube. Grande Totti, hein? Totti é sinônimo de gol. Então não esqueça, 16 de setembro tem Roma e Barcelona. Jogo da Liga dos Campeões na tela da Band. E agora nós vamos rever os melhores momentos do primeiro tempo de Corinthians e Fluminense. Corinthians 1-0. Contra-ataque pode ser fatal para o Fluminense. Recua a defesa. Jadson se aproxima da grande área, virou no meio. Grande bola, golaço! Gol do Corinthians! É do garoto Maciel. 1-0 na marca de 4 minutos da jogada construída pelo Jadson. Wellington descola o cruzamento, olha o gol! Gerson meteu para fora, perde a melhor oportunidade de gol do Fluminense neste primeiro tempo. A posição era legal. Estão lançando Wagner Love, Malco já se enfiou, Maciel pelo meio, Malcom cara a cara com Diego, deu uma cavadinha, ela subiu e passou por cima. Danilo, boa participação, Wagner Love, toque de prima para o Jadson que devolveu, concretizada a tabela, vamos ver Wagner, Malcom pegou a sobra, bateu Diego Cavalieri, uma bola difícil, foi buscar o goleiro do Flu. O sonho está perto, a faca no pescoço. Pensa. O tempo eu não posso te dar mais do que você tem. Experimentou o peixe? Foi. Na próxima terça, 10h30 da noite. Semifinal.
Masterchef. Porcaria de caixa pirata. Simulação encerrada. Tá vendo? Não dá pra confiar nesse Azar Box pirata. Então compra logo o Sky pré-pago. Por R$ 12,54,90 o equipamento é seu e já vem com 1 ano de TV por assinatura Sky. Sem você ter que pagar mais nada por isso. E depois de 1 ano você recarrega quando quiser e puder. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Sky, você na frente sempre. Primeira lição. Não tenha pressa. O adversário não pode adivinhar suas intenções. A rainha vai dominar o centro do tabuleiro. Os peões vão avançar. A torre pode deixar seu caminho mais difícil. Faça seu movimento. Tarde demais. A rainha deu checkmate. Descubra, Campari. Se beber, não dirija. A Chevrolet fez seu carro mais ligado às tradições evoluir. É a nossa maneira de recompensar quem também não para de evoluir e de buscar novos caminhos. Nova Chevrolet S10 High Country. A tradição que evoluiu. Chevrolet. Find new roads. Mais uma Auto Clube Honda acaba de nascer em João Pessoa. Venha conhecer e encantar-se com um showroom amplo e completo, dentro do padrão mundial Honda, uma referência em concessionárias na Paraíba. Modernas instalações, conforto, comodidade e uma equipe de especialistas sempre pronta para oferecer as melhores vantagens e benefícios. Nova Auto Clube Honda na Zona Sul. Mais uma Honda Automóveis para você. Seja o líder do seu destino. Aproveite descontos e condições especiais. Avenida Shopping Offices, na Epitácio Pessoa. Empresarial com 22 pavimentos. Salas de 34 a 358 metros quadrados. Shopping com 46 lojas. Praça de alimentação com 500 lugares. 5 salas de cinema e 5 subsolos de garagem. Plantão de vendas na Epitácio Pessoa, em frente ao Extra. É da Blanc. 3035 1515. Da Oi, você pode postar como é dentro de um tubo, postar um backflip, um aéreo, reverse de backside, de frontside e até pode dar uma de canguru, sair de uma roubada, checar o tempo, caminho, trânsito e ainda homenagear o cara que tá sempre junto com você. Vai pra água, moleque. No pré da Oi, você tem 150 MB de internet 4G para usar, como quiser, pontos Wi-Fi em todo o Brasil e ligações ilimitadas. Apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. Ligue *880 e contrate essa oferta. Internet da Oi, porque o seu mundo não para. Oi. Futebol 2015. Oferecimento. Oi, pré mais conectado com 4G e Wi-Fi. Novo Nivea Protect and Care, com o melhor do Nivea Creme. Chevrolet S10 High Country, a tradição que evoluiu. Loterias da Caixa, para a sorte todo mundo é igual. Acredite, aposte. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. Dica Casas Bahia, ao sair do ambiente, apague a luz. E Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Estamos de volta, Fluminense ainda no vestiário, Corinthians voltou antes. Nós vamos aproveitar então para dar um pulo até New Jersey, onde está o repórter da Band, Fernando Fernandes, como sempre, ao lado da seleção brasileira que vai fazer amistoso no próximo sábado contra a Costa Rica. Fernando tem as informações da seleção verde e amarela. Diga, Fernando. Olá, meu
meu caro Oliveira Andrade. Grande abraço para você, para todos ligados no futebol da Bani. Dá só uma olhada, olha esse cara indo embora antes do final do treinamento da seleção brasileira. Sabe quem é? O Neymar. Sentiu uma dor no joelho, foi rapidamente para o vestiário, iniciou o tratamento, preocupação geral. Mas a informação preliminar é que está tudo bem, foi apenas precaução. Vamos acompanhar o desenvolvimento aí desse problema do Neymar. O Brasil segue se preparando para o amistoso deste sábado contra a Costa Rica, aqui em New Jersey. Um abração, Oliveira, bom jogo para você. Valeu! Obrigado, Fernando Fernandes, direto de New Jersey. Edmundo, rapidamente, o torcedor do Fluminense quer saber o que é que o time precisa fazer. Se não der para virar, pelo menos para voltar para o Rio, levando um pontinho na bagagem, que já seria muito importante. Oliveira, primeira coisa é mudança de atitude. Né? Você tem que jogar com um pouco mais de vontade, um pouco mais de disposição, brigar pela bola um pouco mais. Segundo, dar graças a Deus por estar 1-0, porque o Corinthians desperdiçou inúmeras oportunidades. O Fluminense, como é chamado pela sua querida torcida de um time de guerreiros, tem que ser guerreiro nesse segundo tempo para tentar arrancar um empate aqui, já que o Atlético Mineiro perdeu, né, em casa para o Atlético Paranaense. O Corinthians, conquistando essa vitória, vai abrir 7 pontos, dificilmente vai ser alcançado na tabela. E o Fluminense, se perder, vai ficar realmente mais distante do G4. Mudanças, Sandro Gama, Gustavo Berton. O Fluminense com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Corinthians também igual. Tudo pronto então, foi buscar a bola o árbitro Sandro Meirahit, dá uma acertada no seu relógio. Vamos juntos aqui pela Band com o segundo tempo. Dá a saída ao Flu. 1 para o Corinthians, 0 para o Flu. Gol marcado pelo Marcial aos 4 minutos do primeiro tempo. Corinthians que está comemorando 105 anos de fundação. Este super time, campeão mundial em 2000 e 2012. Libertadores 2012, Recopa Sul-Americana 2013. 5 títulos brasileiros. Um título da Série B em 2008, 3 Copas do Brasil, 27 estaduais. E terminou o Flamengo em 3-0. Flamengo sobe para 32 pontos ganhos. Também terminou o encontro dos Atléticos. O do Paraná surpreendeu o Galo, venceu por 1-0, o gol de Walter. Mais um gol do Walter. Sai do corpo dele, Gil. O toque de cabeça, mandou para o Marlon. Não conseguiu recolher lá o Wagner Love. Vai tentar um contra-ataque o Fluminense. Passe muito na frente. E a bola chega tranquilamente para o Cássio. O Fluminense tem 4 títulos brasileiros, 31 estaduais. São 2 gigantes. Só o comecinho do segundo tempo. Você curtindo ligado na Band, sempre com o melhor do Campeonato Brasileiro. Garoto Guilherme Arana. Bola para frente, toque de prima. Danilo devolve para o Malcom. Em cima dele Henrique. Se enrolou Henrique, perdeu a parada. Malcom rolou lá na entrada. Opa! O Jadson caiu. O juiz estava de frente. E o jogo seguiu. Claro que o torcedor se manifestou pedindo pênalti, reclamando pênalti, mas foi normal, né, Edmundo? O lance absolutamente normal é o Jadson perdeu a passada, não conseguiu efetuar o domínio. Olha a chance do Fluminense! Gerson Cássio pegou! E aí tá parado o jogo. Subiu a bandeira. Vamos ver de novo? Muito bem marcado. Mete a cabeça o Wellington Paulista e o Gerson recebe em impedimento. Muito bem marcado, Oliveira, porque no lançamento do Scarpa, do Gustavo Scarpa, o Gerson não estava em impedimento. Mas quando o Wellington Paulista raspa de cabeça,
Aí deixa o camisa 30, né, o jovem Gerson em impedimento. Muito bem marcado. Antônio Carlos dá o toque para o Henrique. Estamos no começo do segundo tempo. O Corinthians, para você que ligou agora, jogando com o seu terceiro uniforme. Totalmente laranja, em homenagem aos 105 anos, ao terrão lá do Parque São Jorge, que revelou tantos garotos. Se sair escanteio, foi buscar o Ralf. Estava por ali o Gerson, ele deu um toquinho e jogou pela lateral. Foi precipitado o Ralf. Dava até para ter saído jogando. O Fluminense não tem nada com isso. E o Renato é quem faz a cobrança, mandando lá para a grande área corintiana. Vem de novo pela linha lateral essa bola. Nem precisou sair de lá o Renato. De novo. Mais um lateral aqui pelo lado direito do ataque do Flu. Com 4 minutos de partida. Wellington. Marcou. Não marcou não. Achei que ele tivesse marcado a falta. Só tiro de meta. Olha o detalhe aí, ó. Não houve a intenção. Ele foi na bola, mas acabou pisando no pé do Wellington Paulista. Tá no futebol, tá na Band. Oi, pré mais conectado com 4G e Wi-Fi. Adrenalina e risco fazem parte do Polícia 24 horas amanhã, 10h30 da noite, aqui na Band. Cobrança do Arana, recebeu Danilo. Meteu a mão na bola, você viu de novo aí no detalhe da câmera Band. E o Flu vai para a cobrança. Diego Cavalieri deixou a sua área, veio aqui para a lateral. O Wellington meteu a cabeça, recebeu o Gerson, escapou do Maciel, errou o passe na sequência, deu uma levantada o Jadson. Vai de cabeça Danilo, de volta para o Jadson. Se antecipou o Cícero, bem o Cícero. Scarpa. Trabalhando com o Marcos Júnior. Cícero encostou, pediu, mas ele preferiu recuar para o Antônio Carlos. Começa tudo outra vez aqui atrás, a equipe do Fluminense perdendo por 1-0. A torcida tricolor está no cantinho, na arquibancada, atrás do gol do Cássio nesse segundo tempo. Muito pouca gente do Flu, mas acreditando. O Corinthians perdeu muitos gols no primeiro tempo. E sabe de um detalhe importante? O nosso produtor, o Thiago Soares, ele gosta de buscar umas curiosidades, né? A última vez que um time de laranja jogou aqui foi na Copa do Mundo. Foram 2 partidas da Holanda, a primeira em 23 de junho. Ganhou do Chile e depois Holanda e Argentina. A Holanda acabou eliminada nos pênaltis, foi no dia 9 de julho. O jogo terminou 0-0 no tempo normal e depois pênaltis. E a Argentina passou. Engraçado, né, Oliveira, que o Fluminense, como já tradicionalmente tem uma camisa laranja, tem laranja, né? Uma camisa já laranja há bastante tempo, torcedores na arquibancada do Fluminense carregam ali o laranja, né, junto com o time, e hoje quem está em campo é de laranja a equipe do Corinthians. É verdade. Bem lembrado, Berton. Brigou pela bola Maciel, tá valendo, Ralf dá uma ajeitada, a Arana vem no apoio, entrega para o Malcom, ele atrasa para o Danilo, viu bem o Maciel lá pelo meio, conseguiu tocar ali, saindo de 3 jogadores do Fluminense para o Arana. Ralf voltou aqui atrás, Gil pode atrasar para o Cássio ou rolar para o Edu Dracena, foi o que ele fez. Dracena joga lá do lado direito para o Fagner. Vai se mandar o Corinthians. Bola bate no Marcos Júnior. Fica com o lateral o Timão. Próxima terça, 10h30 da noite, vamos saber quem vai para a final do Masterchef, o sensacional Masterchef. Para quem é a sua torcida, hein? Próxima terça, fique ligado aqui na Band. Bola trabalhada pelo Jadson, Ralf.
Tentava uma abertura para o Arana. Houve a interceptação do Renato. Já largou com o Gerson. Vem o Fluminense atrás do gol de empate. Bola mal passada. Maciel. Vai para cima, Gerson. Tomou a frente Maciel. Gerson caiu. Não houve nada. Aranda. Bate para trás. Gil. Arredondando ali para o Ralf. Danilo ficou com a bola. Agora é Dudracenda. Vai saindo lentamente para o campo de ataque a equipe do Corinthians só no toque de bola. Danilo. Cercado. Devolve para o Ralf. Uma puxadinha. E de novo Gil. Aranda. Esticando no campo de ataque. Vai partir atrás dela o Malcolm. Chegou primeiro Renato. Tranquilo. Deu a viradinha para o Henrique. O Henrique devolve. Renato acelera aqui pelo lado direito. Encarou o Arana. Entregou para o Gerson. Travado na bola. Jadson. Errou. Não chegou essa bola para o Danilo. Então vem de novo o Flu. Vem de novo o Flu. Scarpa está lá pelo lado esquerdo. Marcos Júnior deixou com o Cícero. Agora sim vai aparecer o Scarpa para fazer o cruzamento. Houve o desvio, é escanteio. O primeiro que o Fluminense vai bater neste segundo tempo da partida. Tá no futebol, tá na Band. Novo Nivea Protect and Care, com o melhor do Nivea Creme. E você pode ser o nosso comentarista online. Vamos ver primeiro o escanteio. Cobrança aberta do Scarpa, o desvio do Edson. Cícero, impedido, mandou para a rede, mas não valeu. Não só ele, né? Mas dois homens do Fluminense em impedimento. Vamos ver de novo, ó. Cícero não estava não, hein? A dúvida, Oliveira, é se o Wellington Paulista participa ou não do lance. Porque para nós aqui de cima, ó, é muito nítido que quando o Edson toca na bola... O Wellington está impedido. O Wellington está impedido. Vem de trás o Cícero. Isso, o Cícero domina e aí ela fica próximo ali do Wellington Paulista. Isso é que me faz ter a certeza de que a regra não é clara. Michael. Sinceramente, eu não marcaria. Eu também não. No primeiro momento eu tive a sensação de que os três estavam impedidos. Porque foi uma jogada rápida. Mas veja como o Fagner sai, deixa o Wellington impedido, mas o Cícero vem de trás, o próprio Fagner dá condição para o Cícero. E o Henrique também, na repetição, não está em impedimento. Olha, Oliveira, vai entrar um garoto, é o Maicon, excepcional jogador, excelente finalizador, um centroavante de área, jogador espetacular. Pena que viveu um drama e foi suspenso por uso de drogas. Espero que ele tenha posto a cabeça no lugar e possa dar alegrias ao torcedor do Fluminense. Não só pela paciência que a diretoria e os próprios torcedores têm com ele, mas para que ele salve a sua vida e principalmente a sua carreira. Diga lá, Sandro Gama. Maicon já conversou com o técnico Anderson Moreira. Vem aí 19 no lugar do Wellington Paulista. Depois de quase 6 meses, foi pego no exame antidoping, não joga desde março. No último coletivo, ele entrou justamente no lugar do Wellington Paulista. Maicon, 19. Fluminense acredita, vai atrás do gol de empate. Marcos Júnior com a bola lá pelo lado esquerdo. Dá uma atrasadinha para o Cícero. Scarpa. Bateu no corpo do Fagner. E o próprio Scarpa já pegou para fazer a cobrança. Mas está aproveitando ali para a entrada do Maicon. Sai o Wellington Paulista aos 12 deste segundo tempo. Vem aí, portanto, o Michael. Camisa 19 é sangue novo no Flu. Renovam-se as esperanças do torcedor do Fluminense, que perde por 1-0. Bloqueado, Edson foi obrigado a recuar. Diego Cavalieri despacha. Tenta mandar de volta para o campo de ataque, mas não passou da metade do campo. Foi buscar lá o Diego Cavalieri, deixando a grande área, rasgando pela linha lateral. Nesta sexta, 10h10 da noite, vai ter bagunça, vai ter pânico na Band. O torcedor está com a bola.
Diz que não vai devolver, não. O primeiro vai fazer uma selfie com a bola do jogo. Olha lá, não deu outra. É justo. E agora sim, devolveu. É impressionante como o torcedor do Corinthians joga junto com o time. Claro que o time é líder do campeonato, fez o gol muito cedo, né? Criou várias oportunidades e isso motiva o torcedor. Mas é impressionante a festa que faz o torcedor corintiano aqui na Arena Corinthians. Gerson, primeira participação do garoto, hein? Vamos ver o que acontece. Saiu o cruzamento do Renato. Passou por todo mundo. Ele está dizendo que não tinha saído. Bom, você pode participar pela hashtag Futebol na Band, ser o nosso comentarista online. Mande a sua pergunta para o Edmundo, faça o seu comentário, o que você preferir. A sua opinião, sugestão, estamos te esperando. Futebol na Band. E continua aberta a votação para o craque da partida, o cara da partida. Wagner Love apostando corrida com Antônio Carlos, um toquinho por baixo. Está dizendo para o Bandeira, o último toque foi do Wagner, Bandeira não viu assim. Lateral para o Corinthians no campo de ataque. Está chamando a atenção dos seus companheiros lá, Diego Cavalieri. Acho que não raspou não, né? Não, eu tive a impressão de que não tocou no Wagner Love. Não tocou não, por esse ângulo aí ficou tudo muito claro. Vai mandar para a área do Fluminense o Fagner. É o que acontece, dá uma espanada Danilo. Jadson acompanhou a viagem da bola, foi enganado no kick. Edson apareceu afastando. Ninguém para puxar o contra-ataque apareceu aqui pelo lado direito. O Oliveira. Todo mundo atrás. Pois não, Berton. O Edmundo falava da torcida do Corinthians, que joga junto com o time, pelo jeito dá resultado. O Corinthians é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Até agora são 9 vitórias e apenas uma derrota jogando em casa no Brasileirão. Das 3 derrotas do Corinthians em todo o campeonato, 2 foram nesta série de jogos, né? Contra o Fluminense. Aliás, contra o Fluminense ele empatou no primeiro turno. Depois teve Palmeiras e Grêmio. Depois Palmeiras e Grêmio foram Exatamente. 2 derrotas muito cobradas, aliás, principalmente a derrota para o Palmeiras. Aliás, essa sequência, Oliveira, que o Corinthians tem de Palmeiras na sequência, né? Fluminense, Palmeiras e Grêmio, é o que o Corinthians espera para dar o seu ritmo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians entende que uma boa sequência contra esses 3 fortes times da ponta de cima da tabela pode, inclusive, ser uma arrancada para o time rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Edson calçou o Danilo ali na cabeça do círculo central, falta marcada para o Corinthians. E você pode então votar no cara da partida no portal da Band, band.com.br/futebol. No final do segundo tempo você vai ver quem é que foi escolhido com o seu voto o cara da partida. Se arma o Corinthians com Jadson, lançando Wagner Love, ficou muito mais para o Diego Cavalieri, que pegou lá sem nenhum problema, protegido pelo Henrique. Jean. Edson apenas escorando. Bola não passou. Fagner deu o bote e tirou dos pés do Marcos Júnior. Quem parte agora é Malcom. Lá pelo lado direito, cercado pelo Scarpa. Boa finta, tá na área. Cruzou, desviou. Foi para fora. Escanteio para ser cobrado lá pelo lado direito. Que bom lance individual do garoto Malcom. Agora jogando lá pelo lado direito, né? Inverteu com o Jadson e tá dando resultado. Você vê que ele troca de velocidade com muita facilidade. Diminui o ritmo e acelera, engana o seu marcador. E ao tentar dar o passe, no meio do caminho quase que um zagueiro tricolor faz conta. Cobrança do Jadson na cabeça do Gil. Fraquinho, pegou Diego. Tá no futebol, tá na Band. Chevrolet S10 High Country, a tradição que evoluiu. Impressionante a movimentação do Tite aí na área técnica.
E olha a bolinha na tela, tem rede balançando, o gol foi no Serra Dourada, estava 0-0 Goiás e Palmeiras, jogo que a Band está transmitindo para São Paulo. A bola está parada aqui, podemos ver esse gol com Theo José, então vamos lá, Theo. Davi inverte tudo com o Bruno. Vai pra cima agora da marcação do João Pedro. Bruno limpou o João Pedro na grande área, bateu pro gol! Que golaço! Gol! Bruno Henrique, 1-0, bonito gol no Serra Dourada, um dos lanternas do campeonato. O Goiás faz 1-0. Goiás é 17º com 22 pontos, está subindo. Se confirmar a vitória, vai a 25. Ei, Palmeiras. Muda. Escapa, vai para a cobrança da falta. Meteu de curva, subiu Gil. Cabeça na bola, afastou o perigo que rondava o gol do Cássio. Muda. Diga, Sandro. Osvaldo, vem aí Osvaldo. Camisa 17, vai para cima o Fluminense. Já a gente confirma quem é que sai para a entrada do Osvaldo. Jogador que o torcedor de São Paulo conhece muito bem, porque jogava pelo São Paulo. Olha o Malcom de frente para o gol, não pegou de jeito na bola, mas arrumou um escanteio, desviou no meio do caminho e é mais um pelo lado direito para o Timão bater. Bateu no calcanhar do Henrique. Pois não, Sandro. Osvaldo vai entrar no lugar do Gerson, camisa 30. Osvaldo 17, vai para cima o Flu. Jogador de velocidade, Edmundo. Se tiver espaço, ele consegue fazer a jogada de velocidade pelo lado do campo. Mas o que eu não concordo é que ele joga sempre pelo lado esquerdo, é destro, tem sempre que dar o break para cruzar na área. Bate Jadson, subiu o Ralf, não achou nada. Malcom pegou o rebote, ajeitou para o Danilo. Todo fechado o Fluminense. Danilo ensaia a finta em cima do Renato. Tentava o cruzamento, tentava uma enfiada de bola, na verdade, para o Wagner Love. Não deu certo. E o Fluminense vai para o contra-ataque. Está reclamando lá o Michael. Foi puxado, o árbitro marcou. Fica na bronca o Tite. Gesticulando muito ali na área técnica, o comandante corintiano. Oliveira. Pois não. Quanto de público eu tinha falado que tinha dado aqui na Arena Corinthians no primeiro tempo, mais ou menos, você me perguntou? Você projetava em cima dos 25 mil vendidos antecipadamente, cerca de 30 mil. Gil tentou completar Maciel, furou. Aí apareceu o Ralf. Mas a bola ainda é do Fluminense. Wagner Love, ajudando ali atrás, foi quem afastou. Olha o Malcom. Na velocidade, lá pelo lado direito, Danilo acompanha pela meia. Conseguiu tocar para o Danilo, não. O passe não foi bem feito, Scarpa conferiu pelo Fluminense. Então diga, Berton. Errei por pouco, viu? 29.777 torcedores hoje aqui na Arena. Renda de R$1.553.000 para o jogo de hoje. Chegou perto, hein, Berton? Cruzamento do Osvaldo. Cássio. Michael tentou um voleio, mas subiu todo desajeitado. Ela veio um pouco alta, né, Edmundo? Ela tem um desvio no meio do caminho que engana o Michael, mas você vê que ele tem presença de área e a velocidade pelo lado do campo. É essa arma do Anderson Moreira para esse segundo tempo, né? Marco Júnior de um lado, Osvaldo de outro e o grandalhão Maicon, que volta depois de 6 meses de suspensão. É o Corinthians que ataca. Jadson lançando mal, com bola muito na frente, não vai dar. Tá no futebol, tá na Band. Loterias da Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Pode ser uma boa arma para o Fluminense. O Osvaldo na velocidade pelos flancos e o Tite, pelo jeito, vai tentar neutralizar isso. Gustavo Berton. Tá aqui conversando com os seus auxiliares, o Tite,
vendo o que ele pode fazer aí, as opções que ele tem no banco de reservas para tentar segurar o ímpeto do Fluminense nesse segundo tempo. Tá vindo para cima do Corinthians. Gustavo Arana foi quem apareceu ali. Galera gostou. Deu de bico para lateral. Anderson Moreira. Braços cruzados. Não está falando nem metade do que fala o Tite, o técnico do Fluminense. Cobrança do Renato aqui pelo lado direito. Cobrou atrasando para o Edson. Pegou a devolução, descolou o cruzamento. Nenhum problema para o Cássio. Diamond League, etapa Zurich, amanhã às 3 da tarde, ao vivo e exclusivo no canal Band Esportes. Henrique. Foi caindo o Henrique. Mas ainda deu para afastar de cabeça. Opa! Fora da área. Antônio Carlos. Segurou. Olha o amarelo aí. Eu tinha esquecido que tem cartão amarelo. Primeiro cartão do jogo. 24 minutos do segundo tempo. Tá econômico hoje o senhor Sandro Meirahit, meu caro Sandro Gama. E tá pendurado, estava pendurado o Antônio Carlos, portanto, fora do Fla-Flu. Antônio Carlos não enfrenta o Flamengo, é o terceiro amarelo dele. Mais um problema para o Anderson Moreira, que já não tem o Marlon. Hoje perdeu o Gum. É possível que jogue uma defesa desentrosada e muito jovem. O clássico de domingo contra o Flamengo. Flamengo que vai chegar no embalo de uma vitória por 3-0 conseguida hoje em Natal, na Arena das Dunas, sobre o Avaí. Corinthians tem uma ótima chance aí para fazer o segundo gol. Com calma, o Jadson pode criar uma boa situação. Alf tenta escapar da marcação, Gil fica com as mãos na cintura, se fingindo de morto. É aquele agarra-agarra de sempre, o Sandro está advertindo. Agora é para valer, hein? Passou pela bola o Malcom. Levantou o Jadson. Ralf no canto e o gol! Gol do Corinthians! 25 minutos no segundo tempo. Foi lá no segundo andar para testar. O Diego Cavalieri ficou estático, olhando a bola morrer no canto esquerdo. Na frente o Timão, 2-0, amplia sua vantagem aqui na Arena em Itaquera. Ralf, Edmundo. Oliveira, me pareceu uma jogada ensaiada, porque o Jadson esperou a movimentação de todos os jogadores. O Ralf não vinha sendo titular, não é um jogador de fazer muitos gols, e ele na movimentação ficou livre para cabecear. Depois da bobeada, a bobeada que deu o Antônio Carlos, que lhe custou a suspensão no jogo de domingo, né? O Corinthians, que não vinha jogando bem o segundo tempo, amplia o placar por mérito desse atleta que foi tão vencedor com a camisa do Corinthians, que vivia um drama, um problema de não conseguir voltar a ser titular. Com a contusão do Bruno Henrique, isso aconteceu e hoje ele marca um gol que para ele é sensacional e importante na sua vida. E importante, Edmundo, porque foi o primeiro gol do Ralf no ano de 2015. O jogador realmente não vinha tendo uma sequência com a camisa do Corinthians, ganhou a chance hoje e está aproveitando com um golzinho. Primeiro gol do Ralf em 2015 com a camisa do Corinthians. Vai partindo para a sua 14ª vitória, ou 14ª partida sem derrota. O time do Corinthians, líder absoluto com 49 pontos ganhos, ainda mais que o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Paranaense e parou nos 42 pontos. Vai abrindo 7 de vantagem. O Corinthians, comandado pelo Tite. E a torcida, a fiel torcida, explode. Mais ainda que é anunciado aqui no placar eletrônico, o gol do Goiás com atraso, claro, em cima do Palmeiras, o velho rival. Quer dizer, o corintiano melhor impossível, não é, Edmundo? O Corinthians ganhando, o Palmeiras perdendo. Wagner.
Oliveira. Diga. Vem aí Rildo, no time do Corinthians, deixa o gramado Jadson. Se o Edmundo falou que o Danilo tem o apelido de Zidanilo, o Rildo tem o apelido de Riberildo. Vai entrar com a número 31 no time do Corinthians, entra na vaga do Jadson. Como é que é? Riberildo? É, em homenagem ao Ribéry, atacante francês, faz muito sucesso na Europa. Tem um apelido aí de Riberildo, número 31. Mas é pelo futebol, Berton? Ou pela aparência física? É, aí a gente tem que perguntar pro torcedor corintiano o que ele acha, Edmundo. O que você acha, Edmundo? Olha, pelo que vi do Rildo até agora, mais pela aparência física. Vai a luta o Fluminense, perdendo por 2-0. Jean arriscando de longe. Tá no futebol, tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. E você curtindo por todos os ângulos o segundo gol corintiano. Gol de cabeça do Ralf. Vinícius. Sandro Gama, sua informação, Sandro. É pra cima. Vinícius, camisa 29, vai entrar no time do Fluminense. É mais um atacante, já a gente confirma quem sai. Saiu Jadson no Corinthians, número 10, entrou o 31, Rildo, e o Vinícius... Sai Cícero. Vinícius vem aí, ele que passou por maus momentos, hein, Sandro Gamba? Exatamente, né? Se contundiu, Vinícius ficou afastado, agora novamente à disposição. É um jogador que a torcida gosta muito, que o técnico Anderson Moreira também gosta. Já está em campo, já está com a bola. Mais uma mexida então do Anderson Moreira. O Rildo tentando participar do jogo aí pela primeira vez, está levantando o braço, pedindo arremesso para o Corinthians. E é o que está marcando a arbitragem. Vem lá de trás o Arana para cobrar. O relógio marca 30 minutos. 30 minutos, o tempo vai passando, o Corinthians ganhando. Arana, 2 pela frente. Dá um toquinho para o Danilo. Gil. Pega na metade do campo e recua para o goleiro Cássio. Olha onde é que está o Cássio. Ó. Saiu da grande área. Se apresentou ali Edu Dracena. Recebeu. Pegou de volta. Aí Fagner. Ralf. Fagner. Tentava tocar rente a linha lateral para o Malcom, mas botou para fora. E o Anderson. Agora um pouco mais agitado. Sinalizando, transmitindo instruções para os jogadores do Fluminense. Vinícius. É sangue novo, acabou de entrar. Michael escora. Oswaldo lança. Caiu Marcos Júnior. Na sobra, Michael tentou bater, carimbou a zaga corintiana. Insiste o Fluminense. Scarpa. Deu o corte, mandou para a área. Afastou a defesa do Timão. A sobra ali na metade do campo do zagueiro Antônio Carlos. Esse é Henrique. Edson. Scarpa. Gustavo Scarpa. Oswaldo foi lá do lado esquerdo. Marcos Júnior já se enfiou. Michael também. Vinícius é quem pega. Ajeita para o Jean. Forte marcação corintiana. Tudo congestionado por ali. Vai tentar de novo o Fluminense. Oswaldo. Wagner Love. Sozinho ali na metade do campo. Deu bola curta para o Danilo. Quem conserta é Arana. Falta no Rildo. Chegada por trás do lateral direito, Renato. Você está revendo aí, puxando pelo braço o Rildo. Diga, Sandro. Tomou amarelo. É engraçado que o Sandro Meirahit foi caminhando até ele, foi falando alguma coisa. Demorou a mostrar o cartão, né? E o Renato se mandou. Aí o Sandro falou, vem aqui para você, cartão amarelo. E vai entrar Romero. Paraguaio Romero com a número 11 no time do Corinthians. Sai Wagner Love com a número 9. E esse também foi o terceiro amarelo do Renato. Está fora do Fla-Flu. É mais um problema. Vai colecionando problemas aí para o clássico do próximo domingo no Maraca. O técnico Anderson Moreira, que vai enfrentar um Flamengo cheio de moral.
3-0 hoje no Avaí, subindo para 32 pontos ganhos. O Flamengo que nesse segundo turno venceu as 3 partidas disputadas. Olha o que fez aí o Vinícius, ó. Mandou direto, ou melhor, foi o Jean, né? Mandou direto pela linha de fundo. Daqui a pouquinho você vai conhecer o cara da partida. Ainda dá tempo de mandar o seu voto no portal band.com.br/futebol. Está sendo feita a mudança, Gustavo Berton. Feita a mudança. O Wagner Love está deixando o gramado. Não fez gol hoje, Wagner Love. Vinha numa sequência boa de 3 gols em 2 jogos, né? Substituiu o Luciano, que operou o joelho, não joga mais esse ano. Entrou o Romero. E o Jadson, nesse momento, fazendo um gelo aqui na coxa esquerda. Diz que não sentiu nada muito grave o Jadson, mas já vai para o vestiário o jogador do Corinthians. É um jogador importante, até porque o Corinthians tem um clássico, né, no próximo final de semana contra a equipe do Palmeiras. Então o Jadson deixa o gramado aí com gelo na coxa. Palmeiras que está perdendo do Goiás no Serra Dourada. Você viu o gol do Bruno Henrique. Goiás chegando a 25 pontos ganhos. Cruzeiro também ganhou da Ponte Preta, foi a 25. E com isso o Avaí foi lá para baixo. Olha o Jadson aí, ó. Com aquela bolsa de gelo na coxa esquerda. Amarelo. Opa, mais um. Mais um, agora para o Marcos Júnior. Marcos Júnior reclamou, pediu lateral para ele. O Hit disse que era do Corinthians, que é do Corinthians. Ele continuou reclamando, recebeu o cartão amarelo. O Marcos Júnior não estava pendurado. Com esse resultado de hoje, o Goiás vai deixando a zona do rebaixamento, hein? Entrando o Avaí. Cruzeiro que vai estrear, não estreou não, hoje ele só observou, né? O novo técnico, Mano Menezes. Hoje o time, pelo que consta, foi dirigido pelo auxiliar técnico David. Mano Menezes está de volta, o primeiro time dele depois de deixar a seleção brasileira, passou um período sabático e voltou, de acordo com as informações, para ganhar nada mais, nada menos que a bagatela de 600 mil por mês. Tá mal, Edmundo? Não, tá bem. Seu retrospecto que não é muito bom, né? Passagem muito ruim pela equipe do Flamengo, pós-seleção brasileira. E não deixou saudades lá no Rio de Janeiro, não. O pessoal da Gávea reclamava muito do seu trabalho. Agora, ânimo novo, boa vitória da equipe do Cruzeiro frente à Ponte Preta, lá em Campinas, que é sempre muito difícil de ganhar da Macaca nos seus domínios. Ultimamente nem tanto, não. E o nosso comentarista online, o que é que diz, hein? Estamos chegando a 36 minutos. Marcelo Cauã, participando pela hashtag Futebol na Band. O Corinthians possui o melhor elenco do Brasil e de mundo. Responda, Edmundo. Bom, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. É um time a ser batido. Tem um excelente elenco. Eu não diria que é o melhor do Brasil, porque ao perder Guerreiro e Sheik, ele teve dificuldade para remontar o seu ataque. Agora, tem jogadores fantásticos como Elias, Jadson, Renato Augusto, enfim, vai descobrindo novos talentos, como o Maicon, o garoto Marcial, que hoje fez uma partida excelente. Eu diria que é o elenco que mais bem aproveitado, porque o seu treinador consegue tirar de cada atleta o melhor e por isso lidera o Campeonato Brasileiro. É o melhor do Brasil atualmente, o Tite? Com certeza. E a gente que... Eu pego muito no pé do Milton Neves, porque acho que o Cabeção fala muita besteira. Mas ele fala uma coisa que eu concordo e muito. Ele diz que futebol é momento. E o brasileiro acha isso também. Então, na minha opinião, o treinador da seleção brasileira tem que ser o melhor do momento. E esse é o Tite. Enfiada de bola do Marcial. Correu atrás dela o Romero. Veio o corte. Tá no futebol, tá na Band. Dica Casas Bahia. Ao sair do ambiente, apague a luz.
não para de falar, hein? É o tempo todo, é pilha total. O nosso Atenor Paqui, o Tite. Corinthians que a gente falava, né, Oliveira, tá chegando a incrível marca de 13 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro e a 5ª vitória seguida desde o empate contra o São Paulo, né? 1-1. 13 ou 14? 14. Agora são 14 jogos. Desses 14 jogos, 5 vitórias seguidas. E o Fluminense 7 derrotas nos últimos 9 jogos. Curiosamente, depois da chegada do Ronaldinho Gaúcho, parece que a maionese desandou, hein? Malcom. Danilo. Recebe Rildo aqui pela ponta esquerda. Saiu da marcação do Oswaldo. A bola volta no campo de defesa do Corinthians. Já já você vai ver quem é que foi escolhido o cara da partida. A nossa produção já deu por encerrada a votação, está computando os votos. Você que votou no portal da Band, band.com.br/futebol. Olha ele aí, ó. Maciel, o cara da partida, garoto revelado pelo Corinthians, 20 anos, fazendo a sua 2ª partida como profissional, a primeira como titular e marcando esse golaço aí depois de receber um passe açucarado do Jadson. 3 desarmes, 2 finalizações. Maciel. Olha o Danilo, tá na boa. Um toquinho pro Rildo, devolve o Rildo. Chegou. O Oswaldo deu o bote e acabou com a graça ali na entrada da grande área do Flu. Agitadíssima torcida corintiana. 105 anos de fundação do Corinthians comemorados nesta semana. Uniforme novo estreado nesta noite e que deu sorte para o Corinthians. Essa cor laranja que o Fluminense também usa hoje com o Corinthians e dando sorte, levando o Corinthians para 49 pontos ganhos, mais líder do que nunca. Dá uma levantada, o Gustavo Scarpa recebe o Oswaldo, põe a bola no chão, passou o Renato, o Oswaldo tentou uma enfiada de bola, só proteção. Só proteção do Rildo, que voltou para ajudar ali atrás. Vai bater o Cássio, o tiro de meta. Oliveira, diga. O Corinthians que tem o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente não, certamente a volta do zagueiro Felipe, que hoje cumpriu suspensão contra o Fluminense, e aí sim, muito provavelmente a volta do Renato Augusto, que se recupera da virose, e também do Bruno Henrique, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo. Ainda vai ficar sem o Elias, que está na seleção brasileira. Theo José, sempre com um convidado diferente do Tete a Tete com Theo. Hoje às 11 da noite, no canal Band Esportes. Garoto Maciel, o cara da partida. Boa escolha, Edmundo, dos nossos amigos ligados na Band em todo o Brasil. O torcedor corintiano, né? O torcedor do Brasil gosta muito da prata da casa, do jogador jovem, que se aplica, que se dedica e que consegue estrear como o garoto Maciel. Ele começou a 1000 por hora, não só porque fez o gol, mas com uma dinâmica de jogo muito boa. Depois o Corinthians caiu, seu rendimento, ele sumiu um pouco. E agora, depois do gol do Ralf, é quem começa a aparecer e articular a maioria das jogadas. Merecido, sim, a escolha do internauta. Arana escalando bem aqui pelo lado direito, descolou o cruzamento, Romero não pegou, olha a sobra! Ralf foi quem bateu de frente pro gol. Subiu, foi embora. Mas o árbitro marcou escanteio, hein? Viu um desvio aí nessa finalização do Ralf. Olha como ele levanta o braço, pedindo, e o árbitro marcou. Vai bater pelo lado esquerdo do Corinthians. Já ajeitou ali no corner Malcom. 42, 2-0 para o Corinthians e o Malcom na bola. Cobrança aberta. Nem precisou sair dali do córner o Malcom para nova cobrança. De novo a bola colocada na linha de fundo. Diga. E o Malcom vai deixar o gramado. Vai sair daqui a pouquinho, vai entrar o Rodriguinho na equipe do Corinthians. Ele veste a número 26. Vai para a última substituição o técnico Tite. Mais uma vez, na bola, de pé esquerdo, Malcom
Gil estava prontinho para dar o bote, só que não passou. Interceptação feita. Fluminense não encaixa contra-ataque. Fagner estava ali pelo meio. Deu um balão, jogou lá na entrada da grande área do Flu. Afastou o Henrique. Recuperou para o Corinthians Ralf. Dá uma virada no jogo. Malcom estava solto, estava livre aqui pelo lado esquerdo. O tapinha lá no fundo. Danilo devolve, não deu para o Malcom finalizar. Osvaldo chegou cortando. Tem mais Corinthians aí, agora com o Arana. Meteu de curva, bola muito forte. Tentou uma puxada o Ralf, mas passou por ele. Fica com tiro de meta o Diego Cavalieri. Tá no futebol, tá na Band. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Torcida do Fluminense já se mandou, né? Ficaram alguns poucos gatos pingados ali atrás do gol do Cássio. Vai embora o Malcom, substituição já anunciada pelo Gustavo Derton. Vem aí a chance de jogar uns minutinhos o Rodriguinho, que entra com a número 26. E assim o Malcom pôde sair também debaixo dos aplausos da fiel torcida. Mexe na bola o Fluminense. Mais um passe mal feito. Correu o Gustavo Scarpa. A bola correu mais do que ele. Estamos na reta final da partida deste clássico Corinthians e Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fagner. Romero atrasa. Ralf é quem pega. Rodriguinho tentando participar do jogo, mas o Edson subiu mais do que ele. Pegou uma sobra ali o Jean. Boa bola para o Marcos Júnior. Saiu na coragem, Cássio. Nos pés do jogador do Fluminense. Foi na bola. O Marcos caiu, mas normal. Normal a saída. A saída do goleiro do Corinthians. 3 minutos. Vamos a 48. Está acrescentando 3 minutos o atro Sandro Meira Redes. Deixou quicar o Antônio Carlos. Diego Cavalieri. E bola para frente. Edson faz a retomada na metade do campo, atrasando para o Antônio Carlos, que devolve. Vinícius. Manda pelo alto. Passou. Renato dominou. Não chegou para o Osvaldo. Tenta alguma coisa no final da partida o Fluminense. Tenta botar a pressão. Agora cai o Rildo. Não houve falta. Só lateral. E é do Flu. Osvaldo recebe. Vai se afastando do Marcial. E foi empurrado. Falta clara, falta marcada. Veja aí de novo no detalhe. O jogo está terminando aqui em São Paulo. Na Arena do Corinthians, mais uma vez um grande público. Quase 30 mil pagantes. Rildo. Deixou com o Rodriguinho. Bateu, ela desviou. Tem escanteio. Mais um pelo lado esquerdo. Primeira participação do Rodriguinho. Abriu as pernas o Henrique. Ela bateu na coxa do zagueiro tricolor. Então é escanteio aqui pelo lado esquerdo. Tem muito corintiano que já se mandou, né? Satisfeito com esses 2-0. É para não perder o trem. Cobrança lá na segunda trave. Ralf escapou. Tiro de meta. Minuto final, meu caro Edmundo. 2-0 Corinthians. De um bom jogo de futebol. Pleno domínio da equipe do Corinthians, quando poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo. Uma reação muito positiva da equipe do Fluminense, que chegou a fazer um gol legal, que empataria a partida nos pés do Cícero, que o árbitro deu impedimento. E depois o Corinthians, passado esse susto, criou boas oportunidades e recebeu o prêmio cabeça de área Ralf, depois de ter passado por um momento difícil,
volta a ser titular da equipe, marca um gol importante. As mudanças do Tite deram mais resultados do que as mudanças do Anderson Moreira, e por isso o Corinthians, diante dessa fiel torcida, vence por 2-0. Bate Vinícius, o escanteio. Pode ser a última chance do Fluminense. Não vai dar mais, não. Apita Sandro Meirahit. O jogo termina aqui na Arena em Itaquera. Arena, a casa do Corinthians, que vence por 2-0.